E aí uma outra forma de pensar foi através de diversas partições, né? Essa técnica, ela previa que ao invés de você ir alocando aqui, aumentando, né, o processo B aqui em cima do A, o processo C aqui em cima do B, ao invés de ir colocando as partições de acordo com a necessidade dos processos, né, armazenando somente base e limite, pensou-se então numa forma mais simples, uma forma de tentar simplificar esse gerenciamento, através das diversas partições, que era armazenando já quais seriam os blocos de tamanhos diversos, né, na memória, e aí o processo que coubesse, quer dizer, dentro daquele bloco, ele poderia ser alocado naquele bloco. Então, como é que eu faria isso, esse gerenciamento? Eu teria que ter uma lista de quais são os blocos livres, né? Então, eu teria qual que é o bloco de memória disponível, os blocos que teriam vários tamanhos, né, estariam espalhados aí na memória em qualquer posição. Então, eu teria que saber quais são os blocos livres e em quais posições que eles estariam. Quando um processo fosse criado, então, a memória que deveria ser alocada para ele é de um bloco livre, grande, o suficiente para acomodá-lo, né? Então, que ele deveria caber dentro do bloco, essa era a única restrição. E aí o sistema operacional deveria manter informações sobre essas partições, então, que estavam alocadas e essas partições livres. Isso poderia funcionar de algumas formas, com partições com uma única fila, né? Então eu tinha essas partições fixas, mas com uma única fila de entrada. Então aqui tem o tamanho das partições e aqui eu tenho uma fila de processos, né? Na medida que eles vão sendo criados, eles vão vindo aqui e ocupando as partições, né? Então tem que ser em uma partição que caiba o processo, né? Eu poderia ter múltiplas filas, né? Então eu poderia ter aqui uma fila para todos os processos que coubessem na partição desse tamanho, né? Do tamanho da partição 4, eu poderia ter aqui os que cabem, né, os que coubessem na partição 3, e assim por diante, né? Então, múltiplas filas também foi uma forma pensada para implementar. A questão agora é qual seria o critério, então, para se formar essas filas, seja uma única fila ou várias filas, né? Qual é a ordem que eu coloco ali? Então, a ordem de alocação foram pensadas três principais estratégias, que nós chamamos de first fit, best fit e worst fit. A first fit, a ideia era alocar no primeiro bloco livre que fosse grande o suficiente para satisfazer a requisição. Então, o seguinte, esse processo aqui, ele deveria ser alocado aqui, era verificado na lista de blocos livres, né, ou partições livres, qual que era o primeiro. Então, assim, ele começa aqui no nível de sistema operacional e vai subindo. O primeiro que coubesse, ele enfiaria lá o processo. A ideia é essa. O melhor, o best fit, não quer dizer que é o melhor algoritmo, né? É o nome dele. Ele aloca o menor bloco livre que seja grande o suficiente, né? Então, ele deve fazer uma varredura aí na lista de blocos livres e ainda verificar o tamanho de qual que é o bloco livre, que é grande o suficiente, porém menor possível, né, para ser alocado esse processo, né? Essa ideia era para tentar diminuir o tamanho da fragmentação interna que acontecia aqui, né? Então, por exemplo, se um bloco aqui era alocado, um processo alocado aqui na partição 3, e ele ocupasse aqui da base até esse pedaço aqui, por exemplo, então sobraria um restante aqui que nós chamamos de fragmentação interna, né? Então, por isso a ideia era tentar minimizar a fragmentação interna. E aí, então, por isso colocar no menor bloco que caiba, né, o processo. E por último, o pior, não quer dizer que é o pior algoritmo, mas é o nome dele, né? Aloca o maior bloco livre
e deve procurar também, né, nessa lista inteira, né, de quais são esses blocos livres, e ele produz um maior desperdício dentro do bloco, mas a ideia era tentar reaproveitar esse desperdício, né, essa fragmentação, para alocar um outro processo, né? Essa também era uma solução possível. Então, nós vamos chamar de fragmentação externa, o espaço de memória total, né, que existe para satisfazer uma requisição, mas ele não é contíguo, ele pode estar espalhado em vários endereços, em várias posições da memória. E a fragmentação interna é a memória alocada que pode ser ligeiramente maior do que a memória requerida. E essa diferença de tamanho na memória interna, né, a partição, e não está sendo utilizada. No entanto, ela também poderia ser reaproveitada de alguma forma.